Bora que bora. Então tá gravando. Vamos fazer esse vídeo aqui, Carlinhos, para falar região de memória de preço. O que significa uma região de memória de preço? Significa que aquela região do gráfico foi testada por várias e várias vezes ao longo do tempo. O que isso É, significa graficamente? Mostra que se você tem uma região que acontece isso aqui, por exemplo, onde ele vem, faz um movimento ascendente, rompe topo e retesta topo rompido. A gente tem aqui um troca de polaridade, certo? certo. E ele continua fazendo movimentação de alta. Aqui ele faz um zigue-zague ascendente, testa essa região novamente, rompe, volta a testar novamente, vai para baixo, arma zigue-zague, sobe, rompe, volta e sobe. O que a gente entende que aconteceu aqui nessa região aqui, ó? Nessa região aqui, ó. A gente entende que essa é uma região que teve uma coisinha chamada memória de preço. Por que memória de preço? Porque por várias vezes era uma região que ela troca função no gráfico. Torna suporte, resistência, resistência, suporte, suporte, resistência, resistência, suporte. Pode ser tanto uma região onde há uma troca de polaridade, pode ser os exemplos que a gente já deu no canal, se você não assistiu ainda assiste, que é o centro de triângulo simétrico, que ao longo do tempo pode ser usado como suporte e resistência dinâmica. E a gente deu o exemplo do vídeo que a gente gravou de Vale do Rio Doce, que de um centro de triângulo de 2010, né, Carlinhos? Isso, de 2010. Veio ser retestado em 2018. Ou seja, a gente tem uma região do gráfico onde existe memória de preço. Tem muita gente que chama pressão de preço, certo? Hum, Beleza, Carlinho, a gente identifica no gráfico que é uma região onde tem memória de preço, pressão de preço, é uma região que foi retestada várias e várias vezes. O que isso significa para nós? E a gente vai dar o exemplo aqui agora. Estou com o Nasdaq, gráfico de 5 minutos. Entende que aqui é uma região que existe memória de preço porque a gente tinha fundo rompido, fundo, perdão, que é rompido a partir daqui, mas ainda assim ele marca um fundo e rompe. Volta a testar essa região como resistência. Volta a testar a região como resistência. Testa como resistência e vai embora. sim. E você pode notar que a partir desse ponto o preço está chegando próximo a essa região de memória de preço, pressão de preço, como queira chamar. Uma Hum, vez que você está identificando que aqui se trata de uma região que lá atrás foi testada, rompida, testada, rompida, testada e rompida e testada. Se você tiver algum operacional que enquadre uma compra a partir dessa região, qual é a informação importante e relevante? Se você tomar comprado Nasdaq aqui, o que pode acontecer? pode acionar essa operação e te estopar. Exato, Ou somente eliminar, mas região que é bem complicada de entrar conta, assim como a da barra ampla também. exato. Então, o que seria mais inteligente da sua parte? A gente tá, vamos dar um exemplo de Nasdaq. A gente observa que Nasdaq aqui está fazendo zigue-zague ascendente, certo? Certo? Está fazendo zigue-zague ascendente. Então, qualquer modelo operacional que se enquadre dentro do teu perfil operacional, que dê a partir desse patamar aqui, tá enquadrado, velho. As médias ascendentes, zigue-zague ascendente, o start de entrada ele te dá, mas você tá numa região ruim do gráfico. O que o Carlinho sempre fala quando a gente está gravando vídeo? O que a gente faz em situação assim? Quero romper e voltar a testar. Região de reteste é mais importante. Pronto. Carlinho, teu microfone tá dando uma falhada. Melhorou? Melhorou. Então você espera o ativo romper e voltar a retestar a região. A gente tem aqui Nasdaq, 5 minutos fazendo isso. A gente tem aqui também o Brent Oil,
aqui, ó, onde ele pega uma região que a gente, vamos lá, vamos ponderar aqui o gráfico de Brent Oil. Trazer aqui, bonito. A gente tem essa amplitude de baixa aqui, certo? Ó, temos essa amplitude de baixa aqui, temos? Certo. Temos aqui região de 61,80, certo? Uhum. Aqui. Sim. Notem quando o ativo vem testar 61,8, ele rompe 61,8. O que ele está testando agora 61,8? Como suporte, certo? Uhum. Só que não se trata de uma região onde está tendo memória de preço. Sim. Tanto é que o ativo faz o movimento de amplitude de alta, volta a testar onde? A mesma Na mesma região região. e depois vai embora. Então, você observa que graficamente ele está testando uma região que tem memória de preço e você vai, exemplo, qualquer modelo operacional que desce aqui, seja ele qual for, fosse na ponta da venda, você sabe que é uma região que tem memória de preço. Pode ser que segure, o ativo pare, enrosque aí, certo? Um outro Uhum. exemplo a gente tem no EWZ, só subir aqui dois, que é uma região que está longe, tá? Mas é uma região que tem memória de preço. Notem Uhum. quantas vezes foi testado aqui. Região bem forte. Bem, região de importância, de pressão, de memória, seja lá como vocês queiram chamar. Então, quando você observa isso no gráfico, atente-se para saber se você está tomando uma posição no ativo numa região ruim, certo? Uhum. E por fim, aqui dentro do nosso quintal, pegar aqui, a gente tem aqui Ibov. Gráfico de Ibov. Olha que região que o Ibov está agora. Ó, fundo, fundo. Rompeu, era suporte, resistência, resistência, resistência. Suporte, suporte, suporte. Suporte, rompeu, resistência, resistência e tá vindo testar de novo essa região, certo? Certo. Você acha que seria inteligente da parte do operador tomar uma posição comprada a partir deste ponto? Não. Não seria tão importante que nem o Carlinhos sempre fala, ressalto, porque ele sempre fala isso. Romper e voltar a testar a região para aí sim você tentar capturar uma possível amplitude de alta. É. Então, a região de memória de preço, a região de pressão de preço, como queiram falar, é uma região que ela é testada e retestada por várias vezes ao longo do tempo. E uma vez que essa região é testada e retestada ao longo do tempo, você tomar uma posição contrária àquela região, eu acho que não é inteligente. Por que não é inteligente? Porque você vê que o gráfico está te falando, ó, aqui é uma região que tem memória de preço. Então pode acontecer de você tomar, todo exemplo de Ibov, mas pode ser qualquer ativo. Até porque Ibov aqui você estaria operando contra a tendência ainda. Mas, enfim. Mas vamos fazer melhor. Vamos pegar aqui o exemplo de Nasdaq aqui, ó. Opa, pegar aqui, aqui. Exemplo de Nasdaq. Nasdaq zigue-zague ascendente. Se a gente colocar as médias móveis aqui, todas elas inclinadas para cima. Ou seja, a gente está vendo que o ativo está fazendo uma movimentação de alta. Mas nota que ele está perto de região de memória de preço. A pergunta que é: eu comprei Nasdaq aqui e o negócio fez assim e eu ganhei muito dinheiro. Ok, beleza. Um cara mais conservador, ou um cara que prioriza a análise gráfica, ele vai esperar romper essa região, retestar, para depois ir.
tem muito segredo, não é? Uhum. Então, quando você estiver observando o teu gráfico, uma região que tem a memória de preço, pressão de preço, se você é um trader mais agressivo, que realmente, eu já quero antecipar aqui para pegar um stop mais curto, ou sei lá o que, eu quero antecipar para me tentar capturar o máximo possível de uma amplitude, ok, é o risco que você corre. Mas, se você tiver um pouquinho mais de paciência e esperar, você consegue tentar bons movimentos, simplesmente esperando o ativo fazer uma movimentação que você aguarda que faça, certo? Porque, no exemplo, se você Certo. tomar comprado aqui Nasdaq e ele fazer isso aqui e voltar na tua cara, por que que aconteceu isso? Ô meu amigo, olha para a esquerda do gráfico aí. Olha o que que ele fez lá, certo? Uhum. Acho que é isso, né, Carlinhos? É mais isso, João. Da parte de memória de preço, acho que deu para entender bastante. E porque a gente também já falou bastante de regiões que podem acabar se tornando região de memória de preço, como centro de triângulo simétrico, abertura de barra ampla. Essas são sempre regiões que têm que usar esse mesmo dilema, ou seja, Região de 61,8 de Fibo. sim, sim, são regiões que a gente, quer dizer, eu e o João, a gente prioriza, tipo, o rompimento, ou seja, romper, voltar a testar e aí sim a gente ter um ponto de entrada, porque beleza, igual o João deu o exemplo ali, o rapaz pegou, comprou numa região de topo, rompeu e deu muito dinheiro. Só que na mesma proporção que deu dinheiro, poderia ter estopado, sabe? Ou seja, um risco que ele poderia ter evitado, entende? Eu, E é eu, uma coisa que a gente acaba priorizando bastante por eu, isso. eu assino tudo e endosso o que o Carlinhos tá falando, certo? A gente entende que a, a gente espera que o ativo dê um sinal para a gente fazer uma tomada de decisão. E ele dá um sinal. A gente observando o Nasdaq aqui, zigue-zague ascendente, tudo bonito. Ele vai dar uma entrada aqui nessa região. Tá tudo concatenado, tá tudo bonito aqui, ó. Zigue-zague ascendente, tudo lindo. Mas em que região do gráfico você está entrando? Sim, Assim como a porque a gente. gente Ô, Carlinhos, pode pode falar, falar. desculpa. Não, não, pode falar, perdão. Assim como a gente vê quando forma um oco cabeça oco, em que a gente fala, pô, tá alinhando um ombro cabeça a ombro aí, quem sabe, não tem uma entrada. Aí o operador já vê essa formatação assim, já fala, toma aqui, ó, vou tomar vendida é logo aqui, ó. O que o Carlinhos sempre fala? Espera, Espera romper, romper, voltar a romper a testar. neckline. Exatamente. Aí tu entra Porque, aqui, ó, e sim, tenta porque capturar. Porque Porque com mesmo para o trader mais agressivo também, a gente tem que ressaltar que a maioria dos rompimentos é rompimento falso, né? Entendeu? 68% Opa. dos rompimentos intraday são falsos. Porque aí cai naquela questão, né, Carlinhos? Eu não comprei aqui esperando, eu não vendi aqui esperando o reteste, aí o ativo, seja lá qual for que você estiver operando, fez isso aqui, ó, boom. E eu fiquei de fora, porque eu esperei o reteste. O que eu posso te falar? Então entra, vai fazer o quê? Não tem, Hum. a gente sempre tenta esperar o melhor momento possível, estando alinhado com outros contextos. Mas é aquela coisa também, né? Você tá olhando um ativo, tem só um ativo para você operar? Não tem mais. Acho que é isso, né, É Carlinhos? bem mais isso mesmo, João. Então, beleza. Eu acho que eu falei de Nasdaq, Brent Oil, Ibov e o EWZ. É isso aí mesmo. Então, até o próximo. Até o próximo.